Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer que viver. E disse o Senhor: é razoável teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Acertei, tá vendo? Mas Deus enviou um bicho, olha o bicho aí, no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor lhe é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morrer ou a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais. Feche os seus olhos comigo, amado irmão. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, Senhor, nesta manhã. Queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar, Senhor, nos teus pés, na tua casa, Senhor. Sobretudo neste momento especial de ceia, onde relembramos a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda, Senhor. O Senhor vem buscar a sua igreja. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa nos instruir através da sua palavra, através do teu Santo Espírito, meu Pai. Entendemos que somos apenas uma ferramenta, e se o Senhor não usar essa ferramenta, ela não serve para nada, não presta para nada, Senhor. Então, Senhor, nos usa segundo a sua graça e misericórdia, Senhor, e fala conosco nesta manhã, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, Senhor. Está diante do Senhor a vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, meu Pai, ao qual o Senhor tem amado ao longo dos dias. Peço que o Senhor possa restaurar, abençoar, levantar, fortalecer nesta manhã, e que a tua palavra, Senhor, reaviva, Senhor, a chama dentro do coração de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, a história de Jonas, ela é bem conhecida. Sobretudo, você vai identificar isso comigo, que sempre o tema principal
do livro de Jonas é a respeito do profeta Fujão. O profeta Fujão, que foi engolido em alguns anos atrás, as pessoas diziam que era por uma baleia. A Bíblia não fala que é uma baleia, mas a tradução correta é um grande peixe ou um grande animal marinho. E você vai conhecer a história de Jonas justamente por conta dessa situação. O profeta que fugiu. Obrigado, viu? Na verdade, meus irmãos, eu estou rouco e essa gravata está me atrapalhando. Eu vou pedir licença dos irmãos. Grava no vídeo aí, tá, Matheus? Eu até tentei pregar de gravata. Tá dando certo? Tá bonitinho? Tem alguma coisa errada aqui? Fala aí, viu? Obrigado, viu, pastor? Glórias a Deus. Então é conhecido, meus irmãos, voltando ao texto, pela história do profeta Fujão. Você vai conhecer o livro de Jonas por conta disso. Mas o tema principal do livro de Jonas não é o profeta, não é o grande peixe, não é a sua desobediência, mas é a soberania de Deus. E a soberania de Deus, em todo o livro de Jonas, você vai identificar Deus atuando em todos os momentos, desde o primeiro capítulo ao último capítulo. O livro de Jonas é bem curtinho. Você que nunca leu um capítulo todinho da Bíblia, você tem a oportunidade de ler hoje. Quantos capítulos, meus irmãos? 4 capítulos. Então, você já leu um comigo e você precisa ler mais 3. Olha que lindo. Leu o capítulo todinho da Bíblia. É a soberania de Deus o tema principal. Deus é a estrela desse texto, meus irmãos. O que acontece com Jonas? Vamos pensar um pouco. Deus dá uma ordem a ele. Ele, como profeta, ele tem 2 opções. Diga comigo, 2 opções. Ou ele obedece, ou ele desobedece. Se estiver muito alto, pode baixar aí, viu, meus irmãos? E o que ele faz? Ele desobedece. Ele foge da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus manda ele ir para Nínive. Nínive era a capital da Síria. E Deus manda ele ir para Nínive, e ele não vai para Nínive, ele quer fugir para Tarso. E aí Deus deixa, fala assim comigo, Deus deixa. Irmãos, às vezes Deus deixa mentindo. E a gente até pensa que está no controle. Não quero obedecer, não vou fazer isso, não dá, não é para mim, eu vou desistir, estou parando. E aí você acha que Deus, ele não está preocupado com esse seu sentimento? E Jonas também, ele sabia que era Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de Jonas ter desobedecido a Deus, Jonas era crente. E algumas situações do texto do livro vai identificar isso, vai mostrar que ele era crente. Só que ele é um crente diferente de muitos crentes, e nós também vamos identificar isso. E parece que Deus não está preocupado com ele está fugindo. Mas na verdade Deus está no controle de toda a situação. Talvez, irmão, você está aqui hoje também, você está achando que Deus não está preocupado, que você está um pouco distante. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ser rápido se Deus deixar. Deus está preocupado. E Ele está de olho em você. E toda essa situação, Ele está olhando. Sabe o que acontece com Jonas aqui? Pensa numa empresa. Vamos trazer assim para você identificar melhor. Uma empresa tem um gerente, né? Tem o dono, tem o gerente, tem o supervisor, tem o carregado. Nessa empresa onde Jonas está trabalhando, Deus é quem comanda tudo. Ele é o dono, ele é o gerente, ele é o encarregado, ele é o supervisor.
Então ele está vendo tudo. Jonas está pensando que saiu só da presença do dono, quem está entendendo? Só que o gerente está ali de olho dele. E aí o gerente prepara para ele: ó, você quer fugir? Para onde você quer ir? Ah, eu quero ir para Tarsis. Ah, legal, então vai lá em Jope. Jope é uma cidade litorânea. Vai lá, tem um barquinho lá que eu preparei para você, especial, Jonas. E ele vai lá, chega lá, está o barquinho. O que ele faz? Ele paga a passagem, entra no barquinho. A Bíblia diz que ele vai lá para o porão, porque além de fugir, ele quer descansar, dormir. E ele vai lá e cai num profundo sono. Diga comigo, Deus está no controle. Talvez você já pagou a passagem. Talvez você já entrou no barquinho. Você está pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo. Pastor, mas como é que Deus está vendo? Deus está vendo da forma que Ele vê. Como é isso, pastor? Deus não vê do jeito que eu vejo, não vê do jeito que você vê. Talvez se fosse a minha visão, Pedrinho, se fosse a sua visão, irmão, seria assim: lá vai esse desobediente, pegando lá o barco, olha aí, eu vou pegar o chicote para esse camarada, para ele aprender. Mas Deus está vendo com outra ótica. Deus não ama só Jonas, Deus ama os marinheiros. Deus não ama só os marinheiros, Deus ama os ninivitas. Deus não ama só os ninivitas, Deus ama toda a humanidade, irmãos. Está entendendo? E aí ele sai. Deus prepara o barquinho, ele pega o barquinho, e ele vai no barquinho, e ele está dormindo. E eu penso, né, irmão, Deus como dono da firma, dizendo: e aí, tá gostoso? Deixa eu beber uma água aqui. Tá gostosa a viagem? E o soninho? O que você está achando? E aí Deus manda uma provisão. Vou mandar um ventinho refrescante. E vem o vento. E o vento bate no mar. E o vento que bateu no mar vira agora uma tempestade. E a tempestade começa a balançar o navio, a ponto de quase quebrar. E a Bíblia diz que os marinheiros começam a se apavorar com aquela situação. Por quê? Porque o navio vai quebrar. Diga assim: o navio vai quebrar. Não quebra não, irmão. Deus está lá. Está entendendo que Deus está lá, irmão? Mandou um ventinho, está lá. E o Jonas, ele está o quê? Dormindo. Olha que tempestade. Não é assim. Tem vezes que a nossa vida não é assim. Não tem vezes que nós estamos passando uma situação assim. Deixa eu trazer você a realidade de Jonas, para ver se você se identifica um pouco com Jonas. Jonas, ele é um tipo de crente. Jonas, ele foi chamado como profeta. O profeta, ele tinha a responsabilidade de ser a voz de Deus entre o povo, o arauto de Deus. E você vai olhar na maioria dos profetas, você vai identificar que sempre havia uma angústia, sempre havia uma frustração por causa da missão. Você olha para Jeremias, havia reclamação. Deus, você me chamou para pregar para Israel, mas o Senhor já sabia que eles não iam me escutar. Que negócio é esse, Deus? Tantos anos pregando, Israel não me ouve. Elias pensa que está sozinho. Depois de combater os profetas de Baal, ele vai para onde, irmãos? Vai para a caverna e acha que está sozinho, vai morrer lá e acabou a vida. E não só os dois, mas muitos profetas, e esse é o caso, Jonas. Jonas está magoado, está triste, está angustiado porque ele não aceita aquilo que Deus quer. Não é razoável para ele a vontade de Deus. E eu e você somos também profetas de Deus. Hoje, para todas as nações, em mim e você foi depositado algo muito precioso. O que é, irmãos? O Espírito Santo.
E eu e você também somos profetas para todas as nações. Não profeta como no Antigo Testamento, mas aquele que leva a maior de todas as profecias, a palavra viva de Deus. E vai ter momento na sua vida, e essa é uma das lições que nós aprendemos com Jonas e com o livro. Vai ter momentos na sua vida, pastor, que você não vai estar legal. Pastores, irmãos, vai ter momentos que você não vai estar legal. Ai Deus, tem hora que parece que eu estou angustiado. É verdade, irmão, tá mesmo. Ai Deus, há um momento que parece que eu não estou entendendo, não estou querendo compreender, não estou querendo obedecer. Vai acontecer. E mais serão as vezes que você vai estar assim do que ao contrário, sabia disso? Porque nós estamos num mundo, irmãos, que não nos pertence. Sim ou não? Nós estamos aqui de passagem. Tudo para a gente é aperto, tudo para a gente é angústia, tudo para a gente é dificuldade, irmãos. Ainda mais quando a gente foge. Não é muito, é 1 milímetro daquilo que é a vontade de Deus. Aí a gente fica angustiado, fica triste, fica temeroso, fica reclamão. Olha para o seu irmão, e vai começar com o negócio. Diga para ele, isso é normal. O que você não pode, fala para ele. O que você não pode é se entregar a isso. Porque se você está aí, ele te levanta. Já ouviu essa música? É, irmão? É isso. Ah, você ficou ruim, hein? Tudo estava maravilha, que maravilha. Você acordou de manhã, um bico desse tamanho. Oh Deus, oh vida. O que você tem? Sei lá. Legal. Meu marido não mandou um zap ainda. Sei lá, irmãos. É a lição que nós aprendemos. Isso é normal. Você não pode se entregar a isso. Muito bem, meus irmãos. Está lá o dono da empresa, o gerente, o supervisor e o carregado. E agora Jonas está dormindo no porão. Os marinheiros se apavoram, começam a jogar as fazendas, os mantimentos, tudo que tinha no navio para aliviar o peso, para ver se consegue vencer aquela tempestade. E aí eles começam a clamar cada um seu Deus, diz a Bíblia. E aí o chefe do navio descobre que tem um fugitivo lá dentro. Deus está no controle ou não está? Aí ele vai lá, ei, ô dormente. Algumas traduções vão falar assim. Dormente é peso morto, sabe? Ô dormente. Ei, o que está acontecendo? É mais ou menos assim. Tá entendendo? Clama ao seu Deus, talvez, pode ser que Ele tenha misericórdia de nós. Vai, levanta. E aí o que acontece? Eles lançam sorte. Vamos lançar sorte para ver o que está acontecendo aqui. Diga comigo, Jonas é sortudo. É sortudo, não é? Porque a sorte cai sobre Jonas. E aí, irmãos, vem a explicação. E aí Jonas, achando que está fugindo, Deus está lá cuidando dele. Diga comigo, Deus está cuidando de Jonas. Mas que é isso, pastor? Deus cuida desse povo rebelde. Essa é a minha ótica, é a sua. Deus quer saber desse camarada. Quer. Foi o que eu disse no início. Deus ama Jonas. Deus ama os marinheiros. Deus ama os ninivitas. E Deus ama toda a humanidade. E Ele vai insistir com a humanidade. Ele insiste comigo, Ele insiste com você, Ele insiste com a humanidade, Ele insiste com aquele que não quer, não é? Aquele que está ficando com pressa, aquele camarada não vale nada, aquele teu vizinho é pior do que tudo. Você mesmo diz, meu Deus do céu, isso aí. Vamos ser, como diz Deus, vamos ser razoável, irmão. Tem muita gente que na nossa ótica, escuta o que eu vou dizer, a nossa ótica talvez, aquele camarada merece o inferno. Eu já vi
tivesse feito, ia morrer pela peste. Na sua ótica, irmão. Na ótica de Deus, Deus vê salvação nele. Deus vê livramento. Lucas capítulo 9. Jesus, quase findando o ministério, ele deseja entrar onde, pastor? Em Samaria. Os samaritanos surgiram, irmãos, de uma mistura das nações com Israel. Quando Israel foi dividido em dois reinos, reinos do norte e reino do sul. E o reino do norte se mistura com várias nações, surgiram os samaritanos. Samaritanos eram um povo excluído pelos judeus. E aí, findando o ministério de Jesus, ele deseja entrar em Samaria. Só que ele é rejeitado pelos samaritanos. Diga comigo, rejeitado. Aí, aquele que era próximo de Jesus, que deitava a sua cabeça no coração de Jesus, como era o nome dele? Quem é? João e quem mais? E Tiago. Disse assim: Jesus, eles te rejeitaram. O que o Senhor quer que faça? Quer que faça como Elias? Quer que a gente manda descer fogo do céu e consuma tudo? Jesus fala para eles: esse aí não é o meu espírito, não. Eu não vim para destruir. Diga comigo, eu não vim para destruir. Eu vim para trazer salvação. Irmão, Deus vai insistir com você. Está entendendo? E você tem que insistir com as pessoas também. Você não pode trazer juízo para as pessoas, meus irmãos. Ai, Deus usava aquele ali para aquilo ali, para aquilo ali. Credo. Para que não arrepender tempo com uma coisa daquela? Matou a mãe, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Deus é Deus de salvação e restaura a alma do perdido. E o nosso dever como cristão é aceitar a vontade de Deus, aceitar a sua palavra. Sabe qual era o maior problema de Jonas? Jonas, ele tinha mensagem de Deus. Olha que coisa séria, presta atenção que eu vou falar. Jonas tinha mensagem de Deus, mas Jonas não tinha o sentimento de Deus. Que isso, pastor? Ter a mensagem de Deus é fácil, irmãos. A gente olha aí e a gente vê o mundo como está. Ter a mensagem de Deus é fácil. Quando a pessoa vai atuar na sua vida, no seu testemunho, ter o sentimento de Deus que é difícil. E Jonas tinha mensagem, mas não tinha o sentimento. A mensagem de Jonas não deveria ser uma bomba atômica para destruir o povo em massa. Era isso que ele queria. Mas não deveria ser. Deveria ser a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. E o livro de Jonas vai deixar isso claro. A mensagem não era de Jonas, a mensagem era de Deus. E por isso que Jonas está chateado, magoado. Talvez você olhe para o texto, você que conhece um pouco os assírios, você vai dizer: mas ele tinha razão, pastor. Os assírios, irmãos, eram um povo cruel, era um exército cruel. A crueldade era tamanha, meus irmãos, que eu não consigo aqui nem dar um exemplo para os irmãos, para você ter ideia de tanta crueldade que eles faziam. Eles invadiam as nações, e a maioria das nações eles não deixavam um vivo, nem animais e nem crianças de colo. E era crueldade em cima de crueldade. Só para você ter ideia, a maioria dos reis assírios, até os mortos, sabe o que ele fazia? Guardava lá numa câmara para dar de comida para os animais, para os peixes, para ração. E sabe de onde Jonas era? Segundo a Escritura Sagrada, o livro de Reis, Jonas era exatamente do reino do norte, onde os assírios, pela vontade de Deus, Isaías capítulo 10, abre sua Bíblia.
ser vara de correção para Israel. Deus vem falando através, ao longo dos dias, dos meses, dos anos para Israel, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. Quando se divide o reino na morte de Salomão. Salomão morre e se divide o reino. Reino do norte, reino do sul. Reino do sul, 2 tribos. Reino do norte, 10 tribos. 2 tribos fica reinando o filho de Salomão, Roboão. 10 tribos fica reinando Jeroboão. Parece igual, mas não é. O povo que está no reino do norte quer adorar a Deus em Jerusalém, capital, no templo. Só que Jeroboão fica com inveja, com ciúmes e não quer que o povo vá lá adorar a Deus no templo. E aí o que ele faz? Ele faz em 2 cidades templos de adoração, Betel e Dan. E nessas 2 cidades ele coloca bezerros de ouro para o povo de Israel ir lá adorar. Então o povo não ia mais para Israel no tempo de Salomão. Eles adoravam em Betel e Dan. E ainda tinha a cidade capital, que era Samaria. Então, a organização política em Samaria, a religiosa em Dan e Betel, todo o povo de Israel, as 10 tribos adorando o bezerro de ouro. E além de adorar o bezerro de ouro, eles se prostituíam com outros deuses. E aí Deus vem falando. E o reino do norte não se arrepende. E Deus então manda os assírios. Digam comigo, os assírios. Nínive era a capital da Síria. Está entendendo porque Jonas estava chateado? Só que Jonas olha para o pecado dos assírios, mas Jonas não olha para o pecado dele e do povo. Jonas estava se achando melhor que os assírios. E tem momentos, irmãos, que nós somos assim, que nós nos achamos melhores que os outros, por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro, que eu sou especial. Não, irmão, você é um servo de Deus, comedor de arroz e feijão, e que depende do perdão de Deus e da misericórdia de Deus, como todo mundo. E Deus não faz diferença, não faz acepção. Deus não tem filhos preciosos particulares. Todos nós somos preciosos para Deus, independente do tamanho, da raça, da cor. Você é especial para Deus, e você não é mais especial que o outro. E aí Isaías capítulo 10 vai deixar isso claro. Verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira. Ó, a Síria era o quê? A vara da ira de Deus. Porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Os assírios invadem o reino do norte, levam cativo o reino do norte. Imagina a crueldade, irmãos, em meio ao povo de Judá. Entendeu por que Jonas está ressentido? Porque agora Jonas vê a possibilidade de Deus perdoar os ninivitas, os assírios. E ele olha aquela situação e aquilo não é razoável a ele, presbítero. Aquilo chateia o coração dele. E aí eu quero trazer mais uma lição para você com isso também. Qual é a lição que nós aprendemos também com Jonas? Seja transparente diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Para muita gente, irmão, não é razoável Deus perdoar aquela pessoa que nos magoou. Não é razoável Deus fazer uma obra daquela pessoa, abençoar ela, fazer tantas coisas maravilhosas. E eu fico aqui vendo toda essa situação. Para muita gente não é razoável. Talvez
Talvez alguém te chateou, alguém te magoou. E aí você está vendo aquela pessoa feliz, tudo bem, a família, coloca no Face, coloca não sei aonde, e você vê toda aquela situação, aquilo te traz mágoa. E mágoa, irmãos, é um sentimento destrutivo, que tem acabado com muitas pessoas, corrói a alma. A mágoa, ela produz ira. A mágoa, ela produz rancor. A mágoa, irmãos, a pessoa que fica magoada é como se ela tivesse uma mancha na sua alma. E se a pessoa não entender isso, não trazer isso diante de Deus, ela pode morrer com isso. Ela pode definhar com isso. E Jonas está diante dessa situação, ele fala o quê? Deus vai perdoar esse povo rebelde, maligno, cruel? Não. Eu não, Deus. O Senhor quer mandar eu. Manda outro profeta. Só eu tenho que pregar para uma nação que não é Israel. Manda outro profeta, Deus. Não vou. E aí o que ele faz, irmão? Ele foge. Mas Deus está de olho nele também. Deus quer tratar os sentimentos dele também. E olha que engraçado, Deus. Diga comigo, Deus de paciência. Devia fazer uma música com isso aí, pensa aí, Senhor. Um Deus de paciência. Irmãos. Sabe por quê, irmão? Deus de paciência? Porque é o Deus que vai ter paciência com o ser humano, hein? É ou não, irmão? Vamos pensar, presbítero. Diga comigo, Deus manda no vento. Deus manda na tempestade. Deus converte os marinheiros. Se converteram, começaram a oferecer sacrifício a Deus. Depois que lançaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. Diga comigo, Deus manda no peixe. Olha aí. Hã? Na baleia também. Ei, irmãos, Deus converte os ninivitas. Fala comigo, Deus converte os ninivitas. É bastante coisa, né? Diga comigo agora, Deus faz crescer uma pomoreira. Vamos lá. Tem um monte de gente que não sabe falar isso aí também, né? Você estava dando risada de mim, né, irmão? É fácil você rir de mim, tá vendo? E Deus manda na pomoreira, cresce numa noite. Ei, diga comigo, Deus manda no bicho. Não é o bicho papão não, calma. O bichinho vai lá e fere a pomoreira. Deus manda no bicho. Aí agora diz assim, todos eles obedecem. Mas e o crente de nós? Diga, ai. Mas mesmo assim, nós aprendemos mais uma lição com o livro de Jonas. A paciência de Deus. Como ele é paciente. E às vezes ele vai dando corda, porque ele deu para Jonas. Não corda, vai. Estou vendo. E aí ele faz uma tempestade diante de toda aquela situação. E ele vai para o lançado no mar. Vamos continuar para a gente encerrar? Pode me lançar no mar, porque eu sei que o problema é eu, né? Pum, lança no mar. Aí acho que Jonas falou assim, agora eu já estava dormindo lá, eu vou relaxar aqui, porque pelo menos eu morro relaxando. Diga assim, Deus manda salvação. Aí Deus manda um peixe Uber. Aí chega um peixe Uber lá. Ué, o camarada estava morrendo, agora está dentro um peixe. Sabe por que Deus mandou um peixe? Tem muita gente que fala assim, ficou sofrendo, lógico que tinha um monte de coisa. As coisas estavam dentro do peixe, Deus não ia tirar, irmão. Estava lá, suco gástrico e tantas outras coisas. É isso que é o nome. Mas não, irmão, sabe o que Deus manda lá?
Deus manda salvação para Jonas. Que ele ia morrer. E lá, irmão, quando Deus manda salvação, ele, opa, calma aí. Estou entendendo. Isso aqui tem que ser Deus, né? Porque um peixe que engoliu vai ser quem? Alguns filósofos, historiadores dizem que não pode ser verdade, isso é uma parábola. Não pode ser verdade. É a pura verdade, não é uma parábola, é uma história. Mateus capítulo 12 deixa isso muito claro. O próprio Jesus falou a respeito disso. O próprio Jesus. Então, se Jesus falou, ele não ia falar de coisa que não existia. E aí ele está lá dentro do peixe. E aí ele começa a clamar ao Senhor. E aí ele faz, que na minha visão devia ser chamado o Cântico de Jonas. Ele faz um louvor. E aí ele então diz: Deus, eu quero te obedecer. E ele é levado para a terra no Uber. O Uber pega ele e leva para a terra. E lá na terra ele começa. A cidade era 3 dias de caminhada. E um dia ele começa. Diga comigo, um dia. Ele começa a pregar. E ele vai pregar. Ele vai falar: olha, 40 dias esse negócio vai pegar aqui. Pode se preparar. E aí ele faz a vontade, mas ele não tem o sentimento. Diga: eu faço a vontade e eu tenho que ter o sentimento. Jonas, ele faz a vontade de Deus, mas ele não tem o sentimento. Ele vai lá e prega. E aí ele vai, fica num alto lugar só vendo para ver o que vai acontecer. Mas aí o que acontece? Cai a misericórdia de Deus sobre aquela nação. As pessoas começam a se converter. Não, opa, calma aí. As pessoas começam a se vestir em saco com um sinal de humilhação, de dependência de Deus, de aceitar a palavra do profeta. O profeta Jonas, ele era conhecidíssimo. Ele não era um menino, já tinha muita idade. E ele começa então, o povo começa a se humilhar, e o rei fica sabendo. O rei, ou ele mandava perseguir o profeta, matar, ou ele obedecia à voz de Deus. O que o rei faz? Vamos obedecer. Deus está falando conosco. Veste todo mundo de pano de saco, até os animais jogam saco neles. Ninguém come, ninguém bebe. Quem sabe, olha que humildade, irmãos. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e se arrepende do mal que fazer. Quem sabe? E a Bíblia diz que eles se arrependem. E aí Jonas fica feliz, aleluia, as almas se converteram. Amado, eu sabia, por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como ele é crente, que é riquíssimo em misericórdia, teria misericórdia dessa pessoa, dessa nação. E Deus teve, irmãos. Ele ficou lá assistindo, porque ainda na cabeça de Jonas, olha como ele era atrapalhado. Ainda na cabeça de Jonas ele achava: quem sabe Deus se arrepende e bota fogo em tudo lá. E ele ficou lá assistindo, mas ele viu que nada disso estava acontecendo. E ele fez uma cabana. Estamos encerrando, tá? Fez uma cabana. E ele foi fazer o quê? Esse gostava de tirar uma paia. Foi dormir. Descansar, não acredito. Estou tomando água. Estou de bico aqui. Quantas pessoas eram? 10 pessoas? 120 mil. Por que Deus teve, pastor Cássio? Por que Deus teve que salvar 120 mil pessoas? Ele gosta dos animaizinhos. Pastor Cássio gosta de animal. Os animaizinhos. Para quê? Tomar água aqui no cabana. Se fosse você, fala: manda um raio nesse cara logo. Pronto. Eu salvei 120 mil. O que é esse cara para mim? Deus ama eu e você, ele é paciente. Aí Deus manda lá nascer uma boboreira. Eu falei certinho. Nasce a boboreira numa noite. E aí faz sombra para Jonas. E Jonas vê aquela situação aí que ele foca mais. Com Deus me ama.
Aí Deus manda o bichinho fere a borboleta, vem o sol, Deus manda uma brisa do Oriente, queima a cabeça de Jonas, e ele deseja a morte de novo. Olha como ele é frustrado, como ele é complicado. Vamos ver como finda o livro de Jonas, para a gente encerrar. Parece que o livro acaba sem fim, acaba com uma pergunta, ou melhor, sem fim não, sem uma explicação, porque se acabou. Verso 9: Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleta? E ele disse, olha como ele é bipolar: é justo que me enfade, a ponto de desejar morrer. Ele quer morrer pela borboleta, mas pelas pessoas que iam todas serem condenadas, ele não está dando nada, não quer saber. E disse o Senhor: tivesse compaixão da borboleta, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em outra noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aí acaba aí, pergunta. Depois de acabar toda essa situação, historiadores dizem que Jonas ele volta para sua cidade, 800 quilômetros. Pensa andar 800 quilômetros, ou a pé, ou de jumento, ou de camelo, que não tinha, e agora o peixe não ia ajudar. Pensa, ele volta, e aí ele escreve o livro de Jonas, relatando tudo aquilo que aconteceu com ele. E os historiadores dizem que ele volta o seu coração a Deus, não somente com as profecias, mas também com os seus sentimentos. E ele deixa proposital, isso são os historiadores que dizem, proposital esse final dessa forma, sem explicar o que aconteceu. Porque a ideia desse final é fazer uma pergunta para mim e para você. A mesma pergunta que Deus fez para ele. E a pergunta fica: é razoável, irmãos? É razoável Deus ter que só nos amar? É razoável a gente estar na presença de Deus, querer Deus e se esquecer daqueles que estão perdidos, ou não se interessar, ou pior ainda, ficar magoado porque Deus está salvando, porque Deus está libertando alguém, porque aquela pessoa era tão ruim, porque aquela pessoa te magoou tanto e Deus está fazendo uma obra tão linda na vida dela, e você fica magoado, triste, porque Deus está fazendo isso. É razoável esse nosso ressentimento? Por que Deus pode fazer na minha, na sua vida, e não pode fazer na dele? Daquele que está lá, que é traficante, que está na prostituição, que está nas drogas, que está na delinquência. Porque a ira, porque a cólera, porque a mágoa no nosso coração por conta disso.
pode se converter, mas não aquela peste. Tem gente que fala assim, aquela coisa não, porque eu não consigo acreditar que o Senhor ama